Atenção, foi pautada para esta tarde a análise da suspeição do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. O Supremo Tribunal Federal vai analisar a suspeição de Moro pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento já começou em 2018, mas agora o ministro Gilmar Mendes tinha pedido vista e agora liberou, portanto, para julgamento. E está marcado para esta tarde esse julgamento, portanto, para saber se Moro foi parcial ou imparcial nos casos envolvendo o ex-presidente Lula na Lava Jato. Essa decisão vem horas depois do ministro Edson Fachin decidir, portanto, anular as condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato, permitindo a ele que se torne elegível nas próximas eleições. Então, é um movimento bastante esperado, porque tinha dúvidas ainda se teríamos esse julgamento ou não da suspeição do ex-ministro Sérgio Moro, porque o ministro Edson Fachin havia considerado nulos todos os habeas corpus que foram apresentados ao Supremo Tribunal Federal, questionando também as condenações de Lula. Inclusive, esse era um dos que, segundo o ministro Edson Fachin, tinham sido anulados. Mas, portanto, agora o ministro Gilmar Mendes, horas depois dessa decisão, libera para a pauta para julgamento. E qual é o cenário que a gente tem hoje? Esse julgamento, reforço para você, começou em 2018 e é liberado hoje para ser julgado na pauta desta tarde pela segunda turma. A segunda turma, gente, ela é composta por 5 ministros. Nesses 5 ministros, 2 já votaram, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin. Eles votaram em que sentido? De que Moro não foi parcial, que ele foi imparcial em seu julgamento. Mas ainda temos 3 ministros para votar. Temos o ministro Gilmar Mendes, o ministro Ricardo Lewandowski e também o ministro Nunes Marques. Hoje, a tendência é praticamente dado como certo que a segunda turma vai sim dar a parcialidade do juiz Sérgio Moro, ou seja, que ele foi suspeito para julgar os casos do ex-presidente Lula. Vamos direto para Brasília, então, repercutir essa pauta agora da segunda turma do Supremo com o Igor Gadelha, porque Igor vem no momento, horas depois da decisão de Fachin, tinha muitas dúvidas se a suspeição de Moro seria julgada ou não, mas é uma linha que a gente realmente, se houve uma tentativa de Fachin de esvaziar esse julgamento com a decisão, agora Gilmar colocou ali, trucou. É isso mesmo, viu, Daniel? Uma contra-reação, digamos assim, do ministro Gilmar Mendes à decisão do colega Edson Fachin. Inclusive, Daniel, na decisão de ontem, no final da decisão de ontem, que anulou as condenações do ex-presidente Lula, o ministro Edson Fachin tinha dito que perdeu o objeto que tinha na avaliação dele. Ele dizia: determino a perda de objeto do julgamento da reclamação aí que pedia a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro. E aí agora o ministro Gilmar Mendes, que é aí o presidente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, vai lá e decide pautar, mesmo assim, a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro. E isso é uma reação de Gilmar ao ministro Edson Fachin. Ontem, aqui em Brasília, Daniel, essa decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula, ela tinha sido vista como uma tentativa de salvar, digamos assim, a Operação Lava Jato, evitando que a suspeição de Sérgio Moro fosse julgada. A avaliação dos integrantes da Operação Lava Jato é de que, se Moro for declarado suspeito, isso pode pôr por terra e pode pôr em xeque toda a fase processual do caso do ex-presidente Lula e outros processos da Lava Jato. A gente lembra que ontem, na decisão, o ministro Edson Fachin anulou apenas as condenações do ex-presidente Lula, mas manteve as outras fases do processo. Pois é, e Igor, inclusive mostra aí uma disputa interna no Supremo, né? Além dessa questão se isso abre uma brecha para outros casos, outros processos, também mostra uma disputa interna, porque até então, com a decisão do ministro Fachin, esse caso, esse julgamento em relação à suspeição do ministro Moro estaria encerrado, né? E pelo visto, agora que o ministro Gilmar Mendes pautou, não, ele vai ser julgado.
Sem dúvida, Marcelo, evidencia aquela guerra interna que a gente sempre costuma dizer aqui entre os legalistas e os garantistas no Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes é considerado dessa ala mais garantista e agora dá essa resposta aí ao colega. Na segunda turma, eu estava olhando aqui, compõe a segunda turma o ministro Gilmar Mendes, o ministro Ricardo Lewandowski, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Edson Fachin e o ministro Nunes Marques. Inclusive, todas as expectativas estão aí em torno do ministro Nunes Marques, que foi indicado recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro. Aqui é importante a gente acalmar e explicar que até essa discussão se deve ser julgado ou não, deve ser a primeira coisa a ser discutida hoje na sessão da segunda turma, porque o ministro Gilmar Mendes levou e os ministros certamente vão discutir sobre a possibilidade ou não de se analisar essa suspeição de Sérgio Moro.